Quero sim, me interesso muito, porque essa parte integrativa me interessa muito, porque é uma coisa a mais que a gente pode estar fazendo, ainda mais as pessoas que têm clínica, né? Então, você vai lá e faz um atendimento neurológico. O que eu vejo muito é colegas reclamando, pô, não estou conseguindo viver só da neurologia clínica. Por quê? O cara só faz a clínica e acabou. Então, assim, com a nossa pós, o que eu quero mostrar para os alunos? Ele vai ser um neurologista clínico, ele tem a opção de ser um cirurgião, ele pode fazer uma ozonoterapia, né? Ele pode trabalhar com laser, fazer uma homeopatia injetável na internação, trabalhar com aromaterapia. Então, ele está abrindo o leque dele. Né? Então, com isso, né, ele vai ter mais conhecimento, ele vai trabalhar melhor nesse paciente e ele vai ter mais renda. Né? Vai aumentar a renda com certeza, no final do mês. Então, né, lógico, a gente pensa muito no animal, mas no país que a gente está vivendo, a gente tem que ver a parte econômica também. E é isso que a gente está mostrando, que eles têm capacidade de crescer, de ganhar mais, né? Fazendo introduzindo bem. Isso, essa parte integrativa na pós, eu acho que é fundamental. Sim, a gente vai falar algo de que você agrega, né? Cara. A gente vai falar de PRP, cara. PRP você faz na sua clínica, meu. Você coleta o sangue do próprio animal. É uma coisa a mais que você vai trabalhar nesse paciente. E o investimento é pequeno, né? Para PRP. Sim, muito pequeno. Assim, para você trabalhar hoje em dia com uma segurança maior, assim, hoje eu tenho a câmera de fluxo laminar, né, para a gente poder trabalhar com um pouquinho mais de segurança, mas trabalhei muito tempo sem essa câmera também. Só você ter um ambiente limpo, né, se paramentar, avental, gorro, máscara, né, fazer o quanto mais limpo de limpeza para não contaminar a amostra, né, mas assim, é lógico, você vai evoluindo, né, a gente sempre quer melhorar, então hoje eu tenho uma câmera de fluxo laminar, né, depois de anos trabalhando sem ela. Então, eu pelo menos, a gente tem que dar o exemplo. A gente na aula, a gente tem que dar o exemplo também. Sempre fazer as coisas o mais certo possíveis. Né? E a neurologia, você fala, né? Eu vi uma aula sua de felinos. Sim. Neurologia em felinos, né? Que você deu no IBRA. E você fala que é uma especialidade de pobre, né? Porque você usa o martelinho. Você compra no Mercado Livre, né? A lanterna que é 25 de março, o cotonete você pega na farmácia aí, e a pinça, né, que qualquer clínica tem. Então, mas eu falo brincando, mas com isso você faz muita neurologia. Né? A gente faz muita neurologia. Os exames são caros, né? Sim. Ressonância, tomo, mas a neurologia clínica, cara, você trabalha muito bem com esses 4 itens, né? Você faz muita coisa. Então, isso só lembrando, especialidade pobre, a gente tem uma aula na nossa pós-graduação que justamente eu chamo um professor para falar como trabalhar com a neurologia sem muitos recursos. Então, a gente teve alunos do interior do Sergipe. Cada região tem uma forma, né? O cara não tem tomo, ressonância, nem no estado dele ele tem. Então, como o cara vai se virar com o que ele tem em mãos? Então, a gente tem uma aula só disso, que eu acho muito interessante. Né? O cara se virar com o que ele tem. Porque ele vem lá, do interior do Pernambuco. Não tem tomo, não tem ressonância. Vem aqui, o professor fala que é obrigatório fazer uma ressonância. O cara fala, então não vou trabalhar. Eu não vou poder trabalhar. Não, o cara vai se virar com o que ele tem. Então, a gente tem essa preocupação com o nosso aluno também. Tem que ter. Eu até tenho essa na fisioterapia, porque, por exemplo, uma esteira aquática é cara. Sim. Né? Ela se paga, mas assim, o pessoal fica com medo de comprar, porque é um investimento, não é o preço de um carro, é o preço de um carro popular usado, né? Mas o pessoal fica com medo. Então eu falo assim, se você não tem, as alternativas são essas, e 2 alternativas para a pessoa poder trabalhar, não deixar de trabalhar. Eu não tenho esteira, não vou ser fisioterapeuta veterinário. Ou até ele comprar a esteira. Até ele comprar, porque então, ele vai comprar, ele vai conseguir comprar. Né? E como é que você vê, por exemplo, o que aconteceu, quando eu abri clínica, a gente ganhava muito dinheiro. Sim. Você abria a clínica, você ficava rico da noite pro dia. Isso daí foi em 93. E tanto que eu comprei a casa da clínica em 2 anos, sendo que eu saí de $100, que era o que eu tinha. Sim. E aí depois passou a não ganhar nada, né? Porque encheu de veterinário no mercado, passou a ganhar pouco. E o que aconteceu na clínica foi a disputa por preço. Sim. E não por qualidade. Então, a minha sessão, não é sessão, a minha consulta, né? Estou falando de sessão de fisioterapia. A minha consulta era $80, a gente fazia tudo em dólar por causa da inflação. E quando eu saí da clínica, estava em 15.
Porque o outro abaixou, eu abaixei. É. O outro abaixou, eu abaixei. E assim chegou em 15. Uma competição de preço, né? Sim, e aí competição de regula preço. para baixo. E eu sempre tenho muito medo nas especialidades disso acontecer. Você vê alguma possibilidade disso acontecer? Você tem visto aluno fazer isso, sair fazer isso, abaixar o preço para pegar? Infelizmente a gente tem. É que eu vejo muita gente se formando, já entrando na especialidade direto e de repente querer cobrar mais em conta. Né? Daquele cara que está há anos, né, trabalhando, já tem uma experiência, já tem um preço um pouco mais alto e meio que tomando espaço. Eu falo assim, que não vai quebrar o cara. Tipo, o cara não vai quebrar por causa disso, mas atrapalha. Né? Sim, Atrapalha sempre porque atrapalha. sempre atrapalha. Ele poderia ter mais. E eu acho isso que está acontecendo sim, cara. Está acontecendo cada vez mais. Isso Por é isso que a ruim, gente tem que sempre estar se reinventando, né? Então, que nem qual neurologista, o primeiro neurologista de São Paulo que faz o tratamento da coluna com ozonoterapia? Só tinha eu. Né? Então, assim, o cara vai lá fazer uma consulta neuro, mas ele vai ter um tratamento diferenciado para a parte da coluna dele, do paciente. Né? Então, o negócio é se reinventar cada vez mais, porque está acontecendo muito isso, sim. Isso é ruim. Eu tento falar para os alunos, não façam isso, porque daqui a pouco vocês estão trabalhando para... Sabe, vocês estão tirando dinheiro do bolso para poder trabalhar. Sim, e eles não, o pessoal que atende em domicílio não faz conta, não sabe quanto custa o carro. Sim. Não tem a menor ideia. Assim, quando eu falo assim, olha, você comprou um carro agora, daqui 3 anos você vai ter que trocar. Esse dinheiro que você vai gastar, quem vai ter que te dar é o cliente, porque você tem que guardar esse dinheiro. Importante. Então, normalmente dá 10, 20, 30 mil reais de diferença. Você tem que saber isso daí e cobrar um tantinho a mais de cada cliente e guardar. Sim. Ah, mas aí ninguém vai querer fazer a fisioterapia comigo. Como assim? Né? Então é melhor ficar em casa assistindo tem que futebol. valorizar o seu trabalho também. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu cobro 300, você vai cobrar 200. Você vai achar que está por cima da carne seca, você está atendendo mais. Agora vai chegar um outro que vai cobrar 100, aí você vai sentir o que você fez pelo outro. Né? Então, aí daqui a pouco, nem você falou, de 80 vai estar para 15. Pô, o próximo que se formar vai cobrar 10. Pô, daqui a pouco você está trabalhando de graça. Então, tá pagando para trabalhar, né? Trabalho, você estuda, você faz um curso aqui, faz um curso ali, coloca em prática, né? Uma série de investimentos, né? Intelectuais, às vezes, de equipamento que você acaba comprando, tem que, né, de uma forma se pagar. Estudo, né? Com certeza. A pós-graduação que você fez, né? Então, tudo isso tem que levar em conta. E a gente não para de estudar nunca, né? O carro, né? Que você está se deslocando. Sim. Pô, daqui um tempo você vai ter que fazer manutenção, né? Então, você não vai pôr isso no lápis. Eu até coloquei no nosso EAD, eu coloquei uma aula sobre isso. Legal, eu coloquei uma aula falando todos os custos, né? E dá, eu não lembro quanto que dá, se você atender 10 por dia, eu acho que você tem, eu não lembro quanto que era, mas acho que é 24 dólares não. Por pessoa que você atender, R$24 o custo do teu carro, dava isso. Porque cada um que você atender, se você atender 10 por dia, se você atender 5, já dobra o custo. Né? Porque o pessoal só conta gasolina. Eu vou colocar R$100 de gasolina por semana, é isso que eu vou gastar. Não, você vai ter que trocar teu carro. Desgaste, né? Manutenção no carro. Tudo, você vai ter que... Manutenção, pneu, que nem... Até mostro, nessa aula eu mostro um pneu meu que eu peguei lá, eu estava indo para a ponte da cidade universitária e caí num buraco. Rasgou o pneu de ponta a ponta. Pneu R$600, não, R$800 o pneu. E você não troca um só. Se rasgou um, você tem que trocar pelo menos 2. Você não pode colocar um pneu gasto de um lado e o pneu novinho do outro. Sim. Então, você tem que colocar isso daí em papel. Previstos, acontece, tem que seguro, tudo. IPVA que está uma fortuna em São Paulo. Né? Cada vez mais alto. O cara acha que está ganhando, mas no fundo não está ganhando. Na hora que você tentar fazer as contas... Por que será que não está ganhando dinheiro? Isso é verdade. Por que será? Eu trabalho e não ganho dinheiro. Por quê? Porque a gente está trabalhando muito disso. Porque não está fazendo as coisas certas. Está se valorizando, né?